Brahá, seja todo mundo bem-vindo. Estamos ainda estudando o Midrash, nos diz, o pequeno Midrash diz. Estamos na guerra dos Benjamim, Israel contra Benjamim. E há uma pergunta aqui, nós vamos ler a pergunta e vamos ler a resposta. Por que Hashem permitiu que a tribo de Benjamim vencesse esta guerra e matando 22 mil homens de Ben Israel? Afinal, a tribo de Benjamim estava errada e Ben Israel estava certo. Havia pecadores entre os homens da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim não havia protestado contra o terrível tortura e assassinato da concubina, e tampouco havia punido os Rachaim, os malvados. Parecia então que Benjamim, a tribo de Benjamim, merecia perder essa guerra. Alguma resposta para essas perguntas. A primeira é: durante a guerra, um Cohen especial é nomeado, e ele é conhecido como Cohen Mashuá, Milhamah. Cohen Mashuá Milhamah. O seu trabalho é dizer qual soldado que tenha medo de guerra deve voltar para casa. Se um soldado estiver com medo de ir à guerra por ter pecado, ele também precisa voltar para casa. Apenas o Sadequim era autorizado a participar da guerra. Por quê? Em tempos de guerra, os bens de Israel são julgados pelas cortes marciais, os anjos. Os anjos perguntam: os judeus merecem vencer? Se Hashalom são encontradas. Hashalom é uma maneira de dizer assim: Deus nos livre, Deus nos guarde, uma maneira de dizer assim. Ok? Hashalom. São encontradas averote entre eles, averote é pecado, são encontrados pecado entre eles, os anjos criticam e exigem de Hashem: não o ajude. Portanto, é importante que cada soldado judeu esteja livre do pecado. Quando o Ben Israel se preparava para a guerra contra a tribo de Judá, contra a tribo de Benjamim, os anjos criticaram e contaram algo ruim dizendo sobre Israel. Veja, Hashem, a qual todos os judeus ficaram motivados apenas por uma concubina. Foi torturada. Um crime contra um ser humano nos deixa tão irritados. É que toda a tribo estão pronta para a guerra por causa disso. Mas quando Mirra fez uma imagem, ninguém disse uma palavra, porque eles não protestaram contra a tribo de Dan, em cuja a terra a imagem está erguida. Parece que eles não poderiam se importar menos com a sua honra, Hashem. Eles só se preocupam com os crimes cometidos contra um ser humano. Portanto, eles não merecem que o Senhor o ajude. A verdade é que aquele momento, em particular, Ben Israel não era Sadequim perfeito. Enquanto eles culpavam Benjamim por ter feito um pecado, eles mesmos pecaram, permitindo que a imagem de Mirra existisse. E se eles pensavam nas coisas com mais cuidado, teriam percebido que deveriam ter se livrado primeiro da imagem em Mirra. Porque então o Urim Letuim respondeu: a tribo de Judá deve liderar a batalha. Uma resposta é que essas palavras foram feitas para serem entendidas em seu sentido completamente diferente. Hashem quis dizer a Ben Israel: a tribo de Judá é forte e sempre lutará pela honra de Hashem, e que essa tribo saia primeiro
e destrua a imagem de Mirra. Segunda resposta. Beni Israel estava errado por confiar no seu exército e não em Hashem. Eles tinham certeza de que ganharia por causa do seu grande contingente, em posição de número relativo aos pequenos da tribo de Benjamim. Hashem queria ensinar uma lição a Beni Israel. Ele, portanto, não os advertiu para não irem à guerra. Em vez disso, ele apenas respondeu: a tribo de Judá deve ir em frente. A tribo de Judá, quando é tempo de guerra, sempre ia na frente, pessoal. Isso significava que Beni Israel venceria, e era uma resposta pouco clara. Depois de perder a guerra, Beni Israel percebeu que eles deveriam ter perguntado ao Urim e Tumim: devemos ir à guerra ou não? Eles confiavam demais no seu poder. Terceira resposta. Alguns explicam que Beni Israel estava errado ao tomar a lei em suas próprias mãos. Era dever do Sanedrim de Benjamim, da tribo de Benjamim, julgar os perversos e a sua própria tribo, já que Beni Israel não estava certo de ir à guerra. Hashem os puniu. Na verdade, ambos os lados mereciam uma punição, Beni Israel e a tribo de Benjamim. Nenhum deles era o Sadequim, portanto, Hashem primeiro puniu Beni Israel através de Beni Judá, então ele puniu a tribo de Benjamim através de Israel. Uau, vamos lá, a segunda parte dessa guerra, pessoal. A segunda guerra de Beni Israel contra Benjamim. Beni Israel ficou muito triste tendo perdido 22 mil homens na guerra. Eles choraram pelos mortos. Eles perceberam que Hashem possivelmente não estava satisfeito por terem entrado em guerra contra os seus próprios irmãos. Beni Israel, portanto, disse a Cohen Gadol: pergunte ao Urim e Tumim se podemos continuar a batalha à tribo de Benjamim. O Cohen Gadol, sumo sacerdote, consultou o Urim e Tumim, e a resposta foi: vocês podem ir em frente. Esta resposta também não era clara. Hashem não tranquilizou os judeus, dizendo: vocês vencerão. Ele respondeu de maneira indireta, a fim de punir Beni Israel por causa de duas coisas. Primeiro, eles sentiram que era Sadequim, enquanto ainda não era. Enquanto eles achavam que eram Sadequim, sábios, enquanto ainda não havia destruído a imagem de Mirra. Eles confiaram em seu grande exército para a vitória. No dia seguinte, Beni Israel foi atacado pela tribo de Benjamim em um local próximo a Guiva. Mais uma vez, Beni Israel perdeu a batalha. 18 mil homens perderam sua vida nessa batalha. A terceira guerra de Beni Israel contra a tribo de Benjamim. Finalmente, Israel admitiu que Hashem estava bravo com eles. Não estavam mais tão orgulhosos de si mesmo. Seu grande exército não o ajudou nem um pouco. Certamente havia alguns pecadores entre eles que estava causando as suas derrotas. Beni Israel passou o dia seguinte na terra de luto, e todos jejuaram, e eles se prostraram diante do Arão, e fizeram de chuvar com sinceridade por seus pecados. Eles ofereceram o Corban para que Hashem perdoasse.
É interessante notar que os judeus se esqueceram de uma das principais razões pelas quais o Axé está com raiva deles. O fato é que o fato é que a imagem de mirra ainda estava por lá, por todos os outros pecados, e eles fizeram tchuvá, mas não por esse pecado. Dessa vez, porém, eles fizeram o Urim Vituim a pergunta certa. A pergunta agora era humilde. Devemos continuar em guerra contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos parar? Hashem viu que Ben Israel não estava mais orgulhoso de si mesmo e havia feito tchuvá. Agora chegado a hora de lidar com os benjamitas, a tribo de Benjamim, que puniu os pecados dos pecadores e ficasse sem o seu meio, sem punir. Hashem, portanto, respondeu através do Urim e Tumim: vão para a guerra amanhã. Entregarei a tribo de Benjamim em suas mãos. A tribo de Israel, Ben Israel, agora ouviu claramente que Hashem que venceria a próxima batalha. Ainda assim, eles não queriam confiar em um milagre. Eles planejaram uma estratégia. Alguns dos seus soldados se esconderam em um lugar diferente ao redor de Goiva. Quando a batalha começou, os soldados de Benjamim se atiraram em Ben Israel, como estava acostumado a fazer até agora. E eles mataram 30.000 judeus e eram pessoas que mereciam morrer. Agora, Ben Israel colocou em prática a estratégia. Eles fingiram estar em pânico e eles se viraram e fugiram. Os soldados da tribo de Benjamim ficaram felizes. Os Ben Israel estão perdendo a batalha, assim como fizeram nas 2 vezes anteriores. Eles começaram a perseguir Ben Israel, mas de repente 10.000 soldados do Ben Israel se viraram para enfrentar a tribo de Benjamim. E eles sacaram suas armas e atacaram a tribo de Benjamim. Ao mesmo tempo, os soldados de Israel que havia se escondido em Goiva saíram do seu esconderijo e atacaram Goiva do outro lado da cidade, pertencente à tribo de Judá, à tribo de Benjamim. E mataram todas as pessoas que estavam na cidade e queimaram as casas. Quando os soldados de Benjamim olharam para trás e viram uma coluna de fumaça que subia de Goiva e das outras cidades, sabiam que Ben Israel estava destruindo as suas casas, e eles perderam a coragem e queriam fugir. Mas Ben Israel cercaram os soldados de Benjamim e não deixaram escapar, e eles atacaram várias vezes até que todos foram mortos, exceto 600 homens que escaparam da destruição, uma cidade após as outras, da tribo de Benjamim. Mataram todos os homens, mulheres, crianças. Em sua ira, ele teria acabado com toda a tribo. Mas Hashem tinha um plano diferente, e por isso ele salvou 600 homens da tribo de Benjamim, e que se esconderam no deserto. Eles se esconderam lá pelos próximos 4 meses. Eita. Vamos lá, pessoal. Pergunta. Vemos que a tribo de Benjamim foi quase completamente dizimada. Por que eles mereciam um destino tão terrível? Resposta. Primeira. Toda a tribo era culpada pelo crime de permitir que aqueles terríveis pecadores ficassem impunes. Isso nos mostra que Hashem fica bravo
se temos chance de punir os pecadores, mas não fazemos nada a respeito. A tribo de Benjamim também foi punida com tanta severidade, porque a guerra foi culpa deles. Eles poderiam ter dito a Beni Israel: não se preocupe, nós mesmos julgaremos criminosos. Se eles tivessem feito isso, a guerra não aconteceria. Mas por causa do seu orgulho e teimosia, eles não queriam resolver o problema pacificamente. Eles preferiram ir à guerra e agora foram punidos por isso. Para o Hashem, chegamos aqui, estamos na página 153. Vamos continuar nessa mesma página, mas um pouco mais para frente a gente vai contar aí, beleza? Se você gostou, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos que vamos, pessoal.